10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senhoras e senhores, esse é mais um episódio do Psicast Mentory. Estamos indo para o 4º episódio, isso é muito bom. Eu sou o psicólogo Paulo Sérgio Araújo, especialista em neurociência e performance humana. Sou também analista corporal e comportamental. E hoje estamos com mais um podcast, recebendo aqui uma pessoa excelente, na qual eu admiro, respeito, considero como amigo, como irmão, uma pessoa excelente. É o Rosimar. Rosimar, ele é pai, ele é avô, ele é estudante de psicologia, ele é esposo e líder. Então, para nós, para mim, é um prazer recebê-lo. E é uma pessoa que também passou por um processo de autoconhecimento e vem aí em grandes desenvolvimento. Então, recebam com muito amor, carinho e consideração essa pessoa excelente que faz parte do meu ciclo de amizades particulares. Rosimar, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Paulo. Prazer é todo meu. Satisfação estar aqui e poder compartilhar desse momento tão especial, esse momento de depoimento, de crescimento, de desenvolvimento da nossa vida pessoal, né? É algo que eu tenho a maior satisfação em falar, porque aconteceu comigo. Muito obrigado pelas palavras, a recíproca é verdadeira. Também você é um amigo que eu tenho muito carinho e respeito. E a partir da nossa amizade eu passei a crescer muito, né? Crescer muito, muitas coisas que eu precisava aprender, aprendi no processo terapêutico com a sua pessoa. Que maravilha, que maravilha. Então vamos lá. Vamos falar quem era Rosimar. Tem algum problema de chamar de Rosimar? Não, né, às vezes o título... É isso mesmo. Mas vamos lá. Quem era Rosimar antes do autoconhecimento e quem você passou a ser depois de um processo de autoconhecimento. Porque nós já discutimos em bastidores que você era uma pessoa e passou a ser outra depois de um processo de autoconhecimento. Perfeitamente, perfeitamente. Muito, muito pertinente essa pergunta. Então, eu era uma pessoa que eu vivia fragmentado. Essa aqui é a palavra. Fragmentado em vários lugares, em várias pessoas ao mesmo tempo. E eu não atentava para mim. Existe uma frase muito interessante que você fala, aprendi essa frase com você, que diz assim: quanto mais eu me conheço, menos eu adoeço. Essa frase ela é fantástica, porque a partir da observação, né, da reflexão dessa frase, eu comecei a entender, depois de todo o processo terapêutico que foi feito, o quanto que eu estava me desgastando. Eu não tinha saudade de mim. E isso eu aprendi com você, a ter saudade de si. Eu era uma pessoa que eu não saía para dar uma caminhada, para dar uma pedalada. A minha vida ela era toda investida nos outros. Eu estava espalhado, Paulo, em vários lugares. As pessoas, elas me contactavam, eu estou aqui. Era amigos, família, a demanda do meu trabalho, e eu não olhava para mim. E a partir do momento em que eu comecei a fazer esse processo terapêutico, você me ensinou a olhar para mim. E hoje a minha vida, o meu comportamento, a minha saúde, acima de tudo, ela é outra coisa, outra coisa. E aí, quando a gente fala de saúde mental, né? A gente fala da saúde orgânica. Isso. E o mais interessante, você citou que tinha uma parte sua em vários lugares. Vários lugares. Né? E na vida das pessoas, como um todo. E se tinha uma parte sua em vários lugares, naturalmente faltava uma parte sua no lugar mais importante, que era em você mesmo. E assim, a parte forte de tudo isso é quando a gente descobre que tem uma parte nossa, ou várias partes nossas em várias pessoas e não em nós mesmos. E aí, qual é a sensação? Como você se sente em descobrir isso, entender isso? Poxa vida, tem uma parte minha em cada lugar, em cada pessoa, mas está faltando em mim.
Porque agora fazer essa transição também não é simples, Não é não é? simples. Você estava acostumado a ser aquela pessoa muito assistencialista, Assistencialista. não é? Tem que estar sempre dando assistência a todo mundo, assistência como se parar para dar assistência a você mesmo fosse um desafio Um desafio. e, naturalmente, não lhe acolhesse, não é? Então, eu acredito que a sua virada de chave, eu lembro muito bem que nós conseguimos fazer aquele mapa, né, mental. Mapa mental. E eu explico tudo bem direitinho lá no quadro e é interessante como suas fichas caíram ali. Foi impactante aquele momento ali. Eu estava ali observando quando você começou a fazer o mapa. No final das contas, eu fiquei chocado. Eu parei assim e disse, meu Deus, é isso aí. Eu não estou vivendo. Eu não sei dizer não. E a partir daquele momento eu aprendi. Ou seja, eu dava não para mim o tempo todo. Sim. Não para mim, mas para as outras pessoas, eu não dava não. Eu me desgastava. Eu fazia até o que eu não fugia um pouco, às vezes, do meu tempo, dos meus recursos, para atender pessoas e demandas que eram pesos para mim. Sim. Pesos. E os prejuízos? Consegue identificar os prejuízos que você tem em tudo isso? Prejuízos emocionais, ou seja, eu me desgastava financeiramente. Quantas das vezes eu por não me conhecer, e não ter a consciência das minhas limitações e de que existem pesos, que eles são pesos, mas não são meus. Eu carregava esses pesos trazendo prejuízos financeiros, emocionais, porque uma coisa leva a outra. Era muito desgastante. Paulo, tinha dias que eu sentava e as minhas pálpebras elas começavam a mexer involuntariamente, o nível de estresse é altíssimo. E eu ficava, meu Deus, você lembra que quando eu cheguei lá na clínica, no consultório, para fazer um processo terapêutico, eu cheguei já decidido a, vou usar a expressão assim, bem simplória, chutar o balde. Sim, sim. Indignado. E você olhou para mim, me ouviu, aquela escuta, e você olhou para mim e disse, você não quer fazer isso. Você não quer fazer isso. Você veio aqui e você não quer fazer isso, eu vou lhe mostrar o que é que está acontecendo com você, o que você precisa. Então, aquele processo terapêutico ele foi fantástico. Eu agradeço a Deus por ter chegado até ali, porque existem coisas que elas estão diante dos nossos olhos, estão ali, mas a gente não consegue enxergar. E a gente precisa entender e se render que existem profissionais capacitados que estão ali prontos para dar uma direção, para mostrar se aquela lente que a gente não tem, a gente não consegue enxergar. Mostrar, olha, o que você, na verdade, está precisando é disso aqui. E aí foi a virada de chave. E tem uma coisa bacana comigo que quando eu recebo uma orientação, uma instrução, eu rapidamente já vou praticá-la. E aí o resultado chega. Sim, sim. Eu vejo que você é muito de ação, né? Quando você compreende e entende que tem um ponto ali que precisa ser melhorado e quando você abre os olhos para aquilo, eu vejo que você imediatamente vai lá e corre para fazer e isso aí traz muito resultado, né? Muito resultado. Existe uma fala bem interessante que é até de Paulo Vieira, não posso deixar de citá-lo. Ele fala muito, tem poder quem age, né? Então, o poder está na ação. Quanto mais você age, mais resultado você tem, age de maneira certa, né? Na velocidade certa. Então, é muito impactante. E, assim, essas fichas de necessidade de buscar algo a mais, porque você vivia dentro de um ciclo. Dentro de um ciclo. E, de repente, essas fichas começaram a cair que você precisava de algo a mais. Geralmente, essas fichas, quando começaram a cair para você, elas vieram em momentos bons, de alegria, de tranquilidade ou em algum momento de angústia? Momento de angústia. É importante a gente dizer isso para as pessoas, porque as pessoas, você que está em casa, às vezes pensa que alguém busca um processo de autoconhecimento ou quer evoluir na vida quando está tudo muito bem, quando as coisas estão ótimas, mas pasme, eu costumo dizer que a angústia é boa. E eu preciso deixar isso claro aqui para vocês. A angústia é boa. Por que eu digo que a angústia é boa? Porque é na angústia onde você se encontra com você mesmo. É onde você sente sua própria solidão, é onde você sente suas necessidades, sua fraqueza, é onde você percebe sua inutilidade em alguns momentos, e é na angústia que você diz, eu preciso mudar isso. E aí,
Quanto mais você se conhece, menos você adoece. Por quê? Porque você entende que precisa mudar as suas percepções, seus comportamentos e alterar suas emoções doentias. Então, a sua busca inicial foi em um momento de muito prazer, de muita alegria. Como estava tudo isso? Estava tudo revirado, tudo de cabeça para baixo, né? Internamente estava ali uma guerra. Eu vivia em um monólogo, né? Conversando comigo mesmo ali o tempo todo, um conflito. Meu Deus, eu luto, parece que nada dá certo. E detalhe, uma coisa que eu não posso deixar de frisar, o medo de crescer. Sabe? Aquele medo de crescer, aquele medo de tomar uma atitude ali. Então você via potencial em você, mas tinha medo de crescer. Travado. O medo era de crescer ou de, quando eu começar a crescer, eu ser criticado e eu ter que voltar? Perfeitamente. Né? Perfeitamente. Às vezes a gente não sabe usar a palavra correta, né? Sim. É justamente isso. Quando eu começar a crescer, como é que eu vou lidar com tudo isso? Será que eu vou conseguir chegar até o fim? Será que eu vou conseguir dar seguimento? Como é que vai ser? Então, veja que esse medo faz com que vozes internas nossas, né, ali que está ali em nós, a gente começa a entrar nesse conflito. E aí eu travava. Mas a partir do momento que a gente começa a fazer um processo terapêutico, as fichas começam a cair. E a gente começa a praticar aquilo que está sendo proposto, rapaz, é fantástico. E quando os resultados vêm? Aí a gente vibra, né? Vibra, porque eu lembro que eu fiz com você um processo também sobre finanças. Uma mentoria financeira. Rapaz, aí você orientou a gente desenhar o quadro, né? Sim. Lembra do quadro? Sim. Dos sonhos, quadro dos sonhos. E, poxa, em menos de um ano eu já estava ali, já tinha conquistado aquilo que eu desenhei no quadro dos sonhos. E eu saí divulgando, eu saí, sabe, testemunhando, falando, consegui. E, inclusive, eu já fiz um novo quadro dos sonhos, que a gente não pode parar. Sim. Já fiz um novo quadro, já está aí sendo trabalhado. E, olha, pensa como isso é maravilhoso, Isso é muito bom. E esse quadro que a gente fala, é importante que a gente traga clareza para quem nos ouve. O quadro dos sonhos, ele começa a trazer estímulos cerebrais, onde esses estímulos faz com que o seu cérebro entenda onde você quer chegar. Porque a maioria das pessoas querem chegar em algum lugar na vida. Sim. Mas também essa grande maioria não sabe onde quer chegar. E por não saber onde quer chegar, naturalmente, eles não sabem o que fazer para chegar lá. E aí qualquer lugar serve, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom, né? Então, nessa mentoria financeira, sua vida financeira também mudou. Alavancou. Eu vivia ali, né, estagnado. E aí, de repente, a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? E nesse processo de autoconhecimento, Sim. Isso faz toda a diferença. Porque como é que eu iria conseguir realizar aquele quadro dos sonhos se eu estava espalhado, lembra? Em várias pessoas. Então, eu não conseguia nem sequer economizar. Sim. Alguém fazia aqui, ali. Sim. Então, se você estava fragmentado, dividido em várias pessoas... Finanças também. Suas finanças também estavam. Também. Né? Então, lembra que a gente tratou muito a questão da crença do desvalor? A crença do desvalor. Né? E a pessoa que tem a crença do desvalor, ele se autossacrifica naturalmente, baseado em uma outra crença intermediária. Né? A crença central começa a ser desvalor, a intermediária passa a ser a de autossacrifício. Então, você quer estar tanto na vida do outro que você esquece de si. Então, a crença de desvalor, o que é que ela faz? Ela faz você chegar em algum lugar, você cresce, chega até aqui, mas quando você chega aqui, você vai ter que sair fazendo distribuição. Porque na sua cabeça, ser bom para essas pessoas é dar dinheiro para elas. É o bonzinho. É o bonzinho, né? É o bonzinho, né? Procurando aquela aprovação, né? Isso, é o padrão do bonzinho. E eu costumo dizer que todo bonzinho se ferra. Todo bonzinho se ferra. Porque as pessoas sabem o que fazem com você. Então, as pessoas sabem o que dizem a você. A questão é o que você faz com isso. Então, o padrão de ser bom a todo tempo, a todo momento, faz com que você se torne uma pessoa má para si mesmo. Uhum. Então, a forma de estar mostrando a bondade era financiando a irresponsabilidade e a falta de inteligência
financeira dessas pessoas. E no final você está sempre só. Essa parte mais forte, né? É a parte mais forte. No final você está sempre só, frustrado, sabe? Você olha aí pronto. Aí começa uma série de vários pensamentos, sentimentos negativos. Sim, E sim. você se sente ali um nada. Você se sente, poxa, usado. Você se sente como uma pessoa que só está ali para favorecer os outros e, no final das contas, você está sempre só. Porque aí você vai começar a lidar com ingratidão, né? Ingratidão. Ingratidão. E você vai perceber nesse processo da ingratidão que você só é o que você faz. Isso. Então ninguém estava ali por você. Rosimar, pessoa, estava ali pelo que você fazia. É isso que você proporciona. E a prova disso é todos que você deixou de fazer, você deixou de prestar para eles. E Exatamente. você perdeu o valor, né? Perdeu o valor. É isso mesmo, perdeu o valor. Você passa a ser já criticado, porque gera um ciclo vicioso. Né? Ou seja, é como que eles estão te observando, eles sabem como você funciona, Sim. e você não se conhece. Portanto, você está sempre sendo aquele sugado da história, né? Então, Sim. quando você aprende, quando você passa a se conhecer, você põe um ponto final em cima daquilo ali, aí você vai ver quem de fato é quem. Quem é quem, né? Quem é. E o interessante é o autoconhecimento fez você perceber tudo isso e trouxe para você um posicionamento. Um posicionamento, boa palavra, posicionamento. Eu aprendi com você que não existe lugar vazio. Sim. Não existe lugar vazio. Foi uma coisa que você falou há um tempo atrás e eu guardei. Foi na mentoria em grupo, eu Foi na acredito. mentoria em grupo, perfeito. Mentoria em grupo, né? A propósito, algo que foi proposto para nós ali no campo da minha liderança e tem trazido Sim. resultados fantásticos, porque era um ambiente também de muito Sim, desgaste. sim. E hoje eu estou colhendo os resultados. Deixa eu Então, deixar uma coisa posicionei. clara. Deixa eu deixar uma coisa clara para as pessoas que nos acompanham. Ele é líder e como líder ele tem liderados. E como dentro da organização que ele faz parte ele tem liderados, ele passou por um processo de mentoria profunda, alcançou resultados e achou interessante pegar essa mesma mentoria e levar para os liderados dele. Então hoje a igreja, a organização que ele faz parte, tem mentoria em grupo só para os líderes saberem liderar junto com ele. Então, você não só crescer sozinho, que você tem disso, né? Você sempre que aprender algo novo, eu vejo que você leva para a sua liderança. Leva pra liderança. Seus liderados, na verdade. Não é? Muito interessante. Então, o autoconhecimento, ele trouxe para você posicionamento. Posicionamento. E esse posicionamento fez com que até eu passasse a ser visto de forma diferente. Porque não existe lugar vazio. A gente aprendeu isso nesse processo com a liderança. Porque alguém sempre vai ocupar esse lugar. Ou alguma coisa. Alguém ou alguma coisa, né? E se eu não me posiciono e não ocupo esse lugar, olha o aprendizado. Alguém faz isso por mim. E se alguém faz isso por você, você deixa de ser você. Exatamente. Né? Vou perdendo a minha identidade. Como, olhando mesmo por essa mesma visão do local que não há lugar vazio, né? Do espaço não há lugar vazio, alguém ou alguma coisa. Por que eu digo alguém ou alguma coisa? Porque às vezes aquele lugar que é seu e você não ocupa, se ele não for ocupado por alguém, que são os aproveitadores, os oportunistas, os falsos, né? Que acho que a parte mais difícil é lidar com a falsidade, mas vamos lá. Vai ser ocupado por uma doença também, por um adoecimento. E quando o corpo ele começa a gritar, a somatizar todas essas dores, a mente já vem ali debaixo de um processo adoecedor há muito tempo. Né? Então, quando você se posiciona, você vai para o seu lugar. E aí, quando você vai para o seu lugar, você sai espantando. Isso, você sai afugentando aquelas sanguessugas, né? Sim, sim. Sai sim. afugentando. Você passa a ser visto. Opa, peraí. Eu não vou entrar ali não, porque o cara se posiciona. Ele tem um posicionamento definido, então as pessoas já... E uma coisa que eu admirei muito em uma situação que nós passamos juntos, e esse acontecimento, eu vi seu posicionamento. Eu vi você se posicionando. Sim. E dando prioridade ao que você já tinha marcado antes, dando prioridade ao compromisso que você já tinha tido agendado antes com você mesmo. E ali eu fiquei observando e eu vi você dizer, não, eu dei o suporte na hora, eu fiz o que eu podia fazer, mas eu percebi que você não fez isso. Você tinha
um compromisso seu e você não adiou seu compromisso. Não, adiei meu compromisso. Eu não falei nada naquele momento, mas eu achei aquilo ali genial. Né? Depois a gente conversou. Sim. E você disse, Paulo, antes em uma situação como essa eu fazia isso. Então assim, sua vida parava para que a vida de outros funcionasse. E era, a propósito, era uma situação assim séria, né? Uma situação que merecia uma assistência pronta ali agora, uma mas preocupação eu imediata. parei, fiz uma reflexão e achei a solução, que não precisava... Eu não ia, e olha que eu tinha um compromisso urgente naquele momento. Sim. Tinha um compromisso urgente. Então, as pessoas que estavam em volta, todas estavam naquela expectativa de que eu fosse atender aquela urgência. E cobraram isso. E eu, calma, não é assim. E você estava presente, você viu. Não é assim. Sim. Peguei o telefone, liguei, dei alguns comandos, tudo resolvido. Pronto. Então, quando você faz isso, você... mais uma vez se posicionou e foi para o seu lugar. Seu lugar. São aquilo que a gente aprendeu, aprendi com você também, são pesos que não são nossos. E quantos pesos eu não carreguei? Às vezes eu paro assim para refletir e digo, meu Deus, quantos pesos eu carreguei. E aí, com o processo de autoconhecimento, eu comecei a soltar esses pesos. Opa, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Tem coisas que não são nossas e a gente quer carregar. Sim, e todas as coisas, vou deixar isso aqui bem frisado, porque é importante que quem nos ouve entenda isso. Todas as coisas e todos os pesos que você carrega tem nome, tá? Tem nome. Tem nome. Então, quando a gente fez aí o mapa mental, que a gente começou a descrever tudo que estava acontecendo e trouxemos de quem eram os pesos. Você carrega peso X. De quem é isso aqui? Aí tinha um nome, de fulano de tal. E de quem é isso aqui? De fulano de tal. De quem é isso aqui? Então, quando a gente começa a dar nome a tudo isso, aí você se posiciona. Porque você devolve para o pai o que é do pai, você devolve para a mãe o que é da mãe, para você não se vitimizar, você devolve para a esposa o que é da esposa, você devolve para o filho o que é do filho, você devolve para o vizinho o que é do vizinho, você devolve para os amigos o que é dos amigos, e aí aparece você no cenário. Aí quando você aparece, essas pessoas elas só têm duas opções, guarde isso, só tem duas opções. Ou elas vão te amar, ou elas vão te rivalizar. E se elas te rivalizar, elas vão construir um comportamento de autodefesa chamado rejeição. E é aí que você tem que amar a rejeição. Olha que forte. Né? Tem que amar a rejeição, porque se você não amar a rejeição, as pessoas vão lhe colocar na mesma posição que você estava antes. Por isso que eu amo posicionamento. Né? Eu amo posicionamento, porque toda pessoa que se posiciona, ela se reconstrói. Ela se reconstrói. Toda pessoa que se posiciona, ela se reconstrói. Então, se reconstruir é uma tarefa que não é fácil, porque você vem uma vida inteira tendo comportamentos doentios contra você mesmo, e quando você vai se posicionar, você vai ter agora novas conquistas, um novo comportamento, mudanças, e as pessoas querem mudar, mas elas não querem pagar o preço da mudança. Não. Né? Elas querem algo muito fácil, automático, e tem alguns que até começam, chegam em um determinado ambiente, cresceu, evoluiu, dali ele pega, volta, e entra em sofrimento novamente, e aí vai, e aí vai. Então... Paulo, uma outra coisa interessante, você falando aí agora, essa questão do ambiente, da família e etc. Às vezes eu parava, as pessoas compartilhavam algumas coisas, eu parava e eu me via ocupando o lugar daquela pessoa. E aí, certa vez eu compartilhando com você, né, nesse processo terapêutico, algo nesse sentido, você falou assim, não, esse aí não é o seu lugar, esse aí é o lugar dele, esse é o lugar dela. E aí eu me via nessa situação, né? E aí foi uma outra chave, aliás, uma outra ficha que caiu, foi quando você falou assim, existem pessoas, Rosimar, que elas compartilham com você um problema. Sim, olha que interessante sim. isso. Eu esqueço disso nunca. Ela só quer compartilhar. Ela só quer compartilhar. Aí você falou da segunda. Existem outras pessoas que compartilham, né? E gostam de lhe envolver. Gostam de lhe envolver. Quer sua opinião, quer que você tem que fazer. Perfeitamente. Olha que interessante. Como é bom você guardar e consolidar aqui na sua memória esses ensinamentos, né? E aquela que compartilha, lhe envolve, porque de fato está precisando de um auxílio ali. E existe a que realmente quer resolver. Realmente quer. Aí o ponto que você me ensinou. Foi as 3 perguntas terapêuticas. As 3 perguntas terapêuticas. Aí você procure identificar quem são. Rapaz, isso é muito fantástico.
Eu tenho usado isso para tudo na minha vida. Então, quando alguém hoje vem até você, lhe trazendo ali uma série de problemas, você pergunta, eu fico, você quer só compartilhar o problema? Sim. Você quer me envolver no problema? Ou você quer resolver o problema? E aí, quando você faz essas 3 perguntas que a pessoa responde, eu acredito que ele vai ter que refletir sobre essa pergunta. Não é? Ele vai ter que refletir. Perfeitamente. Quem eu sou? Eu sou a pessoa que só compartilha? Eu sou a pessoa que quer envolvê-lo? Ou eu sou a pessoa que quer resolver? E aí, quando quer resolver, você faz o quê? Você também resolve ou você encaminha? Como é isso? Não. A gente faz ali uma avaliação. Olha como é importante o autoconhecimento. Sim. Você passou a se conhecer, você sabe suas limitações. Opa, peraí, isso aqui não me pertence. Então, eu encaminho para o profissional. Sim. Né? Para Paulo. Aquilo que não faz parte da sua alçada. Não, de jeito nenhum. Não é o que a gente faz com o médico, por exemplo. Porque assim, a gente quando fala de saúde mental, há muito tabu, né? Existe muito tabu ainda. Mas eu acredito que está existindo tabu nessa data de hoje, que a gente está gravando esse podcast, mas daqui a alguns anos isso não existirá mais. Mas vamos pensar no seguinte. Quando quando alguém chega para você, eu estou sentindo sérias dor de cabeça todos os dias, você não vai dizer uma outra coisa, não dizer, procure Exatamente. Um especialista, né? Vá procurar um especialista, um neuro, fazer o exame, para você encaminhar imediatamente. Você não é bom naquilo, você não conhece aquilo, você não tem informação naquilo. Então, aquilo que é de você resolver, que está dentro da sua... da sua competência, do seu conhecimento, você vai lá e faz. Isso. Aquilo que também não está, você encaminha e respeita esse processo do sujeito. Porque na posição que você hoje está, aparece muita gente querendo que você resolva a vida delas. Gente. Porque no campo da minha liderança, eu sou um mediador. Sim. Eu estou ali, a gente está trabalhando com pessoas. Então, quase que o tempo todo, você está ali ouvindo, você para ouvir. E é importante a gente saber aquilo que não é nosso. A gente encaminhar para um profissional. Hoje eu estava lendo uma pesquisa recentemente que, infelizmente, apenas 2% do recurso mundial é destinado à saúde mental. Sim. Então, veja como ainda existe uma barreira. É escasso, né? É escasso. Então, precisa ser mais divulgado. E eu observando isso, essa necessidade, quando as pessoas chegam para conversar comigo lá no campo da minha liderança, que, como eu disse, é o tempo todo, eu escuto, estou sempre ali com um bloquinho na mão e acredite e acreditem, 98% precisam ser dirigidos a um tratamento de saúde mental. Acredito. Isso é muito sério, né? É muito sério, Paulo. É muito sério. Por conta de padrões, disfunções, a forma como elas passaram. Porque assim, nós somos uma folha em branco quando a gente nasce, né? Sim. Nós somos uma folha em branco. E os nossos pais, a nossa família, ela vai escrevendo na gente. Sim. Então são tantos padrões, eles traumas que acontecem. Eles escrevem porque também já escreveram neles. Exatamente. E assim vai, né? E assim vai. Esses padrões vão se repetindo até você chegar... né? Na graça de um autoconhecimento e dizer, peraí. Sim, e eu quero lhe parabenizar por sua humildade, porque na posição que você está, a gente sabe que às vezes por falta de conhecimento, alguns líderes eles não fazem isso, né? Não fazem. Eles não têm a percepção, às vezes, também não têm o conhecimento, alguns têm, não têm a percepção de dizer, eu vou encaminhar essa pessoa, porque eu estou vendo que aqui o problema dela não é um problema no campo da espiritualidade, por exemplo. Né? Porque eu vejo que na espiritualidade ele está muito bom. Então, ele precisa de um processo de autoconhecimento, ele precisa de destravas mentais. E eu vejo que mesmo você estudando a psicologia, você tem esse feeling, dessa identificação, e você encaminha imediatamente. Porque quando você não faz isso, o que é que acontece? Você bagunça o negócio. Porque você começa a querer tratar a pessoa ali como um terapeuta, e você não está sendo ali um terapeuta, né? E você começa a querer tratar aquela pessoa ali como um psicólogo, e você não está sendo ainda ali no seu, você não está ali no seu exercício de profissão como um psicólogo ou como alguém que trabalha com desenvolvimento humano. E aí você, na ânsia de querer ajudar, atrapalha o processo. Então, algumas coisas que a gente não conhece, não domina,
temos que encaminhar de imediatamente. uma forma. Então, o autoconhecimento lhe trouxe um destrave mental. Muito grande. E também posicionamento. Então, você se posicionou... Cita aí pelo menos 2 áreas de sua vida que você mais se posicionou. Família. Família, é forte dizer isso, mas Sim. Família. Como eu disse, era onde eu estava ali muito fragmentado, né? Era onde você mais adoecia. Mais adoecia. Né? Por que quando ele diz família, eu digo que era o lugar que mais adoecia? Porque, presta atenção, o fato de uma pessoa te amar não quer dizer que ela não pode te adoecer. Às vezes ela te ama, mas ela também te adoece. Então é importante que você tenha essa clareza. Não é assim? Isso. Um desgaste grande, né? Porque nós tendemos a sermos muito emotivos, né? Então, o ambiente familiar, tanto família como familiares, Sim. sempre demandas, conflitos, e você está ali, parece que como que é aquela pessoa que vai para resolver o problema de todo mundo. Sim, sim. Né? Acontece qualquer coisa, Rosimar, eu, poxa, né? Uhum. Será possível que tudo sou eu? E mesmo assim, será possível que tudo sou eu? De forma inconsciente, aquela satisfação de ir lá resolver, Paulo. Sim, eu sou o que resolvo, né? Eu sou o que resolvo. Você parecia um centro de reabilitação, né? Todo mundo doente lhe procurando. Todo mundo lhe procurando. E o interessante é que você se sente útil, né? O quê? Se sente útil, não sabe que ali você está se acabando. Só que, na verdade, o que está por trás não é... O sentimento é de ser útil, mas o que está por trás é a crença de inutilidade. Exatamente. Eu me sinto inútil, e aí, com o peso de todo mundo e resolvendo a porcaria de todo mundo, que aí essa é a verdade. A porcaria, porque o que tem de gente carregando a porcaria dos outros... E ele está carregando a porcaria dos outros. Por que você está carregando a porcaria dos outros? Porque, na verdade, você tem uma crença de inutilidade. Você se sente inútil. Então, o único momento na sua vida que você se sente útil é quando você está carregando a porcaria dos outros. Então, fica aqui a reflexão para ti. Que porcaria tu tem que deixar de resolver e de carregar? E essas palavras são fortes. São fortes, né? são impactantes. Mas precisa ser dito. Precisa ser dito. Aí, imagina você correr de um lado para o outro. Quando o autoconhecimento chegou, autoconhecimento, eu parei e disse, caramba, eu estava perdendo meu tempo. E quando você para 20, 21 dias da sua vida para atender uma pessoa, né? E a tua expectativa é de que de tudo que você fez ali a pessoa vai se posicionar, vai mudar, vai melhorar, não vai dar mais aquele trabalho, e de repente a pessoa volta a fazer as coisas tudo de novo ali, você vê que todo o seu tempo, seu trabalho, tudo foi pro ralo. Aí é frustrante, né? É frustrante e no início você falou, tá aqui amigo Rosimar, é pai, é esposo, é avô... E aí eu acrescento mais uma palavra, é gente. É gente, é humano, né? É humano. É um ser humano, né? É ser humano. E então... como ser humano você também vai ter seus limites. Sim, então, seus limites. Havia ali, já que você estava fragmentado em várias pessoas, resolvendo o problema de todo mundo lhe ligando, e pode observar que em um contexto como esse, essas mesmas pessoas, elas não lhe procuram para comemorar nada. Não. Elas não lhe procuram para uma festa, elas não lhe procuram para dizer, adquirir tal coisa, vou comemorar, venha você para essa festa, venha ser feliz comigo. Muito não. pelo contrário, você vê as postagens de todo mundo celebrando e você não está lá, todo mundo bem, você não está na celebração. Você só é chamado para o velório, para o sepultamento. Pronto, você é chamado para os problemas. Os problemas. É o centro de reabilitação. E tá tudo certo, tá né? Tudo certo, tudo né? certo. E o mais interessante, por mais que você quisesse fugir disso, mais isso aparecia. Porque você, além de estar fazendo por aqueles que você conhece, que são os próximos, esses próximos também traziam para você os próximos deles que você nem conhecia. Perfeitamente. E você, às vezes, ajudando ali, né? Ajudando, abre uma aspa bem grande nesse ajudando até sem conhecer a pessoa. Quando, na verdade, o que estava direcionando você, quem era ali o seu guia, era uma crença de inutilidade que você tinha. Inutilidade. Paulo, deixa eu te falar uma coisa interessante, que quando eu fiz pela primeira vez, rapaz, que satisfação, que alegria. Eu tava na praia com a minha esposa, né? E o telefone tocou.
E era alguém me procurando. Um pedido de socorro. Era um pedido. Um SOS. Era um SOS. Aí me procurando, aí eu... Aí, onde é que você tá? Eu disse, eu estou em um compromisso. Estou em um compromisso com a minha esposa. E não posso sair daqui. Rapaz, aquilo foi muito libertador. Mas tem que ser agora, tem que ir. Mas sabe por quê? Porque quantas das vezes... Veja que quando a gente não tem o autoconhecimento e a gente está fragmentado em vários lugares, em várias pessoas, a gente adoece e ainda adoece o nosso cônjuge, né? Sim, quem tá perto adoece. Sim. Porque quantas das vezes eu deixei de atender até minha própria esposa ali, correndo para atender todo mundo. Aí eu, peraí. Então, hoje eu não vivo mais isso. Hoje eu celebro. Eu, todo ano, coisa que eu não fazia, Paulo. Eu não fazia. Então, todo ano, eu me presenteio. Eu e minha esposa, a gente viaja. A gente vai a um resort. A gente, juntando todos os processos terapêuticos que a gente fez, do financeiro, pessoal, a gente junta tudo isso, o crescimento vem, né? E a gente hoje consegue, uma vez por ano, viajar. A gente vai para um resort, a gente cuida da gente. A gente não cuidava da gente. Sim. Não cuidava. Sim. Era sempre... Aí, assim, tem tanta gente, eu fico observando, que é tanta gente boa liderando, né? Muita gente boa liderando. Tanta gente boa ali, tanta gente honesta, séria, sincera, né? E essas pessoas adoecendo, né? Adoecendo. Adoecendo por falta de autoconhecimento. Autoconhecimento. Às vezes eu vejo alguns colegas, né, de ministério, eles estão ali, num ciclo, se desgastando, e eles não se permitem olhar para eles. Existe uma resistência, às vezes, sabe? Sim. É por isso que, aproveitando aqui o espaço, isso não tem nada a ver com religiosidade, gente. Sim, sim. Ou seja, a vida, o viver, Acima a de saúde... tudo, né? A vida é mais importante. É mais importante. Né? A saúde mental... Aliás, bem-estar está relacionado à saúde mental. Sim, sim. Está relacionado, inteiramente relacionado à saúde mental. Então, quando eu passei a compreender essas coisas... rapaz, não tem essa. Todo ano eu tenho o meu momento especial de lazer. Né? E sua vida ficou mais leve. Ficou mais leve e consigo hoje atender as demandas que me chegam. Sim. Porque com esse nosso processo que estamos fazendo ainda, né? Sim, que é de mentoria, de né? mentoria, hoje eu posso me ausentar do meu ambiente de trabalho e eu tenho ali pessoas que estão sendo treinadas, capacitadas para resolver. Sim, naturalmente. Naturalmente, resolver. Então, eu, inclusive, até aconselho aos colegas que estão me vendo agora, né, que façam isso. Façam uma mentoria. Treine sua mentalidade, treine sua mentalidade e você vai perceber o quanto que você vai crescer. E o interessante, você falou que tinha essa crença, né, nós descobrimos um processo, uma crença de inutilidade. Crença de inutilidade. E aí a pessoa que tem uma crença de inutilidade, ele vive se comportando para ser útil. Exatamente. E aí, nesse comportamento, existe uma palavra chamada autossacrifício. Ele está se autossacrificando a todo momento por todo mundo. E aí, quando você vai alterar essa crença de inutilidade, você vai começar a dizer não, vai começar a dizer não posso, vai começar a dizer não dá, isso. Hoje não posso, nesse momento estou ocupado, não vai dar. Não, mas fulano, está precisando, tem que ser você. Diz que só sai do quarto se for com você, só vai resolver tal coisa. Mas não dá. Eu estou ocupado. Então você altera as crenças. E não sei se você lembra que essas crenças elas começaram a ser alteradas através dos comportamentos. Isso. Porque os comportamentos começaram a alterar os seus sentimentos. Sim. E os seus sentimentos começaram a alterar os seus pensamentos sobre você. Isso. Então vamos lá. Estando na praia com a esposa, o telefone toca, pedido de socorro ali, todo mundo só diz que resolve se for com você, e você diz não posso porque estou na praia, não posso porque estou com compromisso. Qual foi o sentimento? Qual foi a sensação de ter dito isso? Foi bom demais. Foi bom demais. Você atender uma situação como essa e dizer, não posso, estou num compromisso, e não sentir dor. Não sentir dor. Não sentir peso, Paulo. Antes não. Então se eu falasse algo desse tipo, dizer, meu Deus... Então, com essa fala, com esse comportamento seu, né, na fala, você alterou os seus sentimentos. Alterei. Que antes, se você dissesse um não desse, você ficava triste. Eu adoecia. Eu ficava ali com vários pensamentos negativos, intrusivos, dizendo,
poxa, vai ficar com raiva de mim, e agora como é que... Sabe? Sim. Você fica pensando... Fica em sofrimento psicológico. Sofrimento psicológico porque você não atendeu ou não conseguiu atender aquela situação, aquela pessoa, e você fica com um monte de achismo. Sim. Será que vai ficar com raiva de mim porque eu dei não, porque eu não posso? Mas, a partir do momento que pela primeira vez eu fiz isso, né, eu não senti dor, não senti peso nenhum. Muito pelo contrário, eu comecei ali, fui lá, né, tomar meu suco, minha água de coco ali e tal. E ó... Tudo fluiu. Tudo fluiu. Ali foi o pontapé inicial. E aí, quando você teve essa sensação, qual foram os pensamentos que você passou a ter sobre você? Porque você teve um comportamento de dizer o não, né? Verbalizou, não se sentiu mal com isso, permaneceu lá no seu ambiente tranquilo. E como ficou seus pensamentos? Porque antes você ficava em sofrimento psicológico. E agora? Quais são os pensamentos que ficam? Né? eu não pensava mais nem na pessoa nem no problema. Sim. Nem pensava mais. Você vinha pro seu momento aqui agora. Exatamente. Eu ocupei o meu lugar. O seu espaço. O meu espaço. Ocupei o meu espaço, parei. Sabe quando você senta assim, dei aquela respirada gostosa e disse, esse aqui é o meu espaço, esse aqui é o meu momento, eu mereço. Sim. Olha, eu mereço. Porque antes do autoconhecimento, eu não conseguia enxergar que eu, Rosimar, merecia. Entende? Todo mundo merece, menos eu. Eu tô aqui para me desgastar. Sim. Tô aqui para... Mas não, eu mereço. Então isso foi muito, muito libertador e tem sido até hoje. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, o autoconhecimento trouxe um destrave mental. Um destrave mental total, né? que trouxe uma progressão para todas as áreas da minha vida. E tem trazido até hoje. Isso enquanto líder, enquanto pessoa, enquanto filho, enquanto pai, avô. Sim. Né? Uma pergunta que eu sempre faço a todos que passam por aqui, que vem muito desse campo da espiritualidade, da relação com Deus. E lógico que a nossa intenção é trazer clareza para vocês que nos ouvem. Uma pergunta bem capciosa que eu sempre faço a todos que passam por aqui. Esse contato com o autoconhecimento, esse contato com a busca de si, sim, entender a si mesmo, compreender emoções, alterar crenças, alterar pensamentos, alterar sentimentos, alterar comportamentos, fazer esse processo de autoconhecimento, na sua percepção como líder, lhe distanciou mais de Deus? Lhe aproximou? Como ficou sua relação com Deus depois desse processo? Porque, já que você foi tão alterado assim como sim, ser humano, teve tanta alteração, então o que foi que mudou na sua relação com Deus? Como foi que essa relação com Deus ficou? Ela alterou para melhor. Essa que é a verdade. Minha relação com Deus, ela melhorou significativamente. Se tornou uma relação mais consciente? Mais consciente. Porque Deus, ele não é emotivo. Interessante isso. Deus, ele não é emotivo. Nós somos. Sim. Deus não. Sim. E por sermos emotivos, a gente acaba cometendo um erro gravíssimo, que é o de querer fazer aquilo que Deus jamais queria que fizesse. Então, são às vezes emoções e sentimentos que você tem e você pensa que é isso, Deus que está tendo sobre você. Exatamente. E na verdade não é. Então você precisa parar, refletir, né? As coisas com Deus, elas são didáticas, racionais. Uhum. Até uma oração que você vai fazer tem que ser uma coisa didática, uma coisa racional. Sim. Né? Então, então, a minha relação com Deus, ela só melhorou. Uhum. Aquela impulsividade, aquela precipitação que a gente tem quando não tem um autoconhecimento, você pisa no freio agora. Nesse momento que você diz, eu era uma pessoa muito impulsiva, tal... Você se enrolava em dizer assim, não, eu estou indo, estou fazendo porque Deus me direcionou? Muito. É preciso a gente ter humildade de falar isso aqui. Sim, sim. Muito. E às vezes a gente quer colocar Deus numa situação que não é dele. Que Deus nem... É como se Deus falasse assim, eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você está indo porque você está sentindo aí de ir, mas não me coloque no meio. Não me coloque no meio, isso é coisa sua. Uhum. Então... A gente às vezes se enrola, se embaraça com isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, por isso que esse processo de autoconhecimento é importante você identificar aquilo que é seu. Sim. E aquilo que é de Deus. Isso. E o mais interessante que eu vejo é, quando você identifica isso, você naturalmente tira peso sobre si, mas quantas pessoas
feriram outras em nome de Deus, né? E, na verdade, não era nada disso. Nada disso. O que era outras coisas. Algumas falas em nome de Deus. Sim. Dizer que Deus direcionou. E antes de ferir qualquer pessoa, ferir a si mesmo, né? A si mesmo. A si mesmo. Então, o autoconhecimento, ele te aproxima, não te distancia. Me aproxima e muito. Isso é bom. E se eu acho uma coisa interessante. Eu trabalho aqui dentro muito do campo psicológico, né? Mas eu entendo as 4 áreas do sujeito. O sujeito ele é um ser bio, psíquico, espírito e social. Eu respeito muito isso, porque isso faz parte da neurociência. Até alguns anos atrás, a academia ela não defendia essa parte da espiritualidade do sujeito. Com o passar do tempo, ela começou a perceber o quanto essa espiritualidade e essa fé do ser humano ela tinha resultados significativos numa melhora em um processo medicamentoso, numa melhora em um pós-operatório, numa memória, na descoberta de um diagnóstico. A fé das pessoas sempre trazia para a ciência indagações. Sim. Como essa pessoa se livrou desse tumor? Como essa pessoa se livrou desse adoecimento aqui? Se o diagnóstico passado deu isso, e ela saiu daqui porque tinha tanta fé e volta e faz de novo um exame e é alterado. Então, existe comprovante científico, inclusive, para isso, que mostra uma área do nosso cérebro onde é alterada por acreditar, por ter fé em Deus e por ter uma relação com Deus. A oração, a busca a Deus, independente da religião da pessoa, faz com que ela realmente altere seus neurônios, e quando ela altera seus neurônios, ela altera comportamento, ela altera sentimento, ela altera emoção. Então, a academia hoje ela defende o ser humano como um ser bio, psíquico, espírito social, né? Então, ela traz o contexto da espiritualidade e ela respeita muito isso. Então, se na defesa sobre Deus, se Deus, o Espírito Santo habita em você, então você, quanto mais se relaciona com você, mais você se aproxima dele. Sim, né? naturalmente. Mais você se aproxima dele. E quando você se aproxima, o autoconhecimento traz o seu conhecimento sobre si mesmo, e conhecer a si mesmo é conhecedor, conhecer limitação, conhecedor, né? Conhecer falha, conhecer erro, conhecer onde você está errando, onde você pode melhorar. A humildade começa a chegar para você. A humildade começa a chegar. Né? Você começa a dizer, me desculpe, eu errei, eu falhei. A autoconsciência, né? A autoconsciência. Então, e isso a gente não vai aprender, sinceramente, na igreja. E também não é, porque ali não é lugar para aprender isso. Embora tenha algumas igrejas que investam muito nisso, mas não é. Ali é lugar onde você se reúne para adoração e tal. Mas dentro de um processo de autoconhecimento, a pessoa descobre isso. Descobre. É por isso que há pessoas que trabalham com desenvolvimento humano e tal, e trazem destraves mentais. Por isso que há eventos, né, de imersões, que faz com que a pessoa ela destrave e diga, eu preciso melhorar nisso. Então, o autoconhecimento, ele só lhe aproximou mais ainda. Só me aproxima. Ele trouxe aprendizado. E tem me aproximado. Às vezes eu estou ali, por exemplo, tentando fazer alguma coisa, querendo criar alguma coisa, aí eu dou aquela parada agora, né? Faço aquela reflexão a partir das minhas limitações, desse autoconhecimento, e pondero de, opa, peraí. Aqui eu vou dizer não. Né? Aqui não, aqui sim, aqui dá para fazer, aqui não dá para fazer. E olha como que isso é importante. Agora me diga, o que foi que você, depois que começou a se posicionar dessa forma, começou a ouvir dessas pessoas que você era tão assistencialista, né? Rapaz, é interessante, porque eu já ouvi tanto coisas boas, como coisas terríveis, né? Vamos começar pelas terríveis. Ele agora ficou besta. Sim, vem a crítica agora. Né? Eu já cheguei a ouvir de pessoas indiretamente, olha como ele está soberbo. Sim. Rapaz, mas tá tudo certo, tudo certo, né? Então... Você deixou de servir, então a soberba, né? Como é que ele está agora, né? Eu, com autoconhecimento, eu aprendi, Paulo, até a me calar mais, né? Começa uma conversa, alguma coisa, eu tô aqui, ó. Dá como resposta a elegância do seu silêncio. A elegância do meu silêncio, boa. Né? E a partir daí, eu passo a observar que, por me comportar dessa forma, alguns olham assim e dizem, olha como ele tá. Antes estava bem aqui, solícito, tal, e agora ele tá mais... E aí, quando você começou a receber essas falas, essas críticas, essa rejeição natural, como foi que você passou a se sentir? Tu acredita que eu não me senti mal? Não me senti mal. O que é que eu senti? Eu percebi o resultado
do trabalho feito. Então a crítica estava dizendo, opa, estou no caminho certo. Estou no caminho certo. É justamente isso aí. Então isso é uma ressignificação muito rápida. É uma ressignificação, é uma virada mesmo. Porque parece ser simples, é importante que a gente diga para as pessoas que estão em casa, parece ser simples um comportamento desse, mas na prática não é tão simples assim. Porque você vinha agradando, você passou a dizer seus nãos e dar limites, então você passou agora a desagradar. Isso. É por isso que é importante a terapia, porque nessa hora que você começa a se posicionar e você passa a desagradar, não porque você queira desagradar, mas é que você está ocupando seu lugar. Sim. Você está se posicionando e ocupando seu lugar. Então, a partir daí, você vai ouvir críticas, você vai ouvir comentários, e aí o que é que você vai fazer com isso? Como é que isso vai chegar até você? E aí, se você não estiver ali trabalhando isso, né, você começa a adoecer de novo. Interessante. E existe uma fala que eu trago sempre, em contexto terapêutico, em atendimentos, que são falas para quebrar crença, né? Elas são falas bem intencional, essa é a verdade, bem intencional, porque ela é usada de forma técnica para destravar o sujeito naquele momento. Eu sempre digo uma coisa assim: nunca fique em desconforto para deixar ninguém confortável. Se alguém tem que ficar desconfortável, que seja o outro e não você. Então, nunca fique desconfortável para ninguém ficar confortável. Se posicione. E você falando isso, eu lembrei de algo interessante, né? Acho que isso é muito bem comentado em todos os segmentos, que é aquele exemplo de uma turbulência no avião. Né? Tá uma turbulência, aconteceu alguma coisa, as máscaras caem. Sim. Você deve colocar primeiro em você. Para depois se socorrer o outro. Esse é o treinamento da instrutora. Né? Esse é o treinamento que ela dá quando você entra no avião. Eu dei, por incrível que pareça, eu dei esse exemplo ontem em uma sessão terapêutica. Legal. Né? Uma pessoa que ela estava sempre colocando a máscara em todo mundo. E a pessoa chegou ansiosa, sem força, preocupada, tendo crises de pânico. E aí quando eu olhei, eu disse, cadê a sua máscara? Cadê a sua máscara? Que máscara? Você precisa de uma máscara. Como assim? Eu disse, todo esse ambiente que você vive, familiar, amigos, é o seu avião. É o seu avião. Ela foi olhando para minha cara, avião? Sim. Você nunca andou de avião? Ela disse, não, nunca viajou de avião, não, nunca vou. Não, eu disse, pronto, eu vou lhe instruir agora. Vou lhe dar a técnica da aeromoça. Qual é a técnica? Eu disse, quando você entra no avião, antes do avião decolar, você recebe uma instrução de segurança. E na instrução de segurança a máscara é primeiro em você. Coloque primeiro a máscara em você. Então, essa pessoa sufocada, tendo crises fortíssimas de ansiedade, respiração profunda, se sentindo mal, crises de pânico, porque estava colocando a máscara em todo mundo. E aí, tiramos essa pessoa desse ambiente e ela, Paulo, agora eu entendi. Eu tenho que colocar a máscara em mim mesmo. Esse era eu. A minha pergunta a você que está aí é, em quem você está colocando as máscaras? E você está ficando sem ela. Destrave isso, que é importante. Pare de colocar a sua máscara ou a máscara da própria pessoa nela e você está sufocado. Então, coloque primeiro em você. Depois você pode colocar nas pessoas. Não é importante? Isso aí, muito importante. Maravilha, maravilha. Então, o nosso podcast de hoje está fantástico, fantástico. Eu estou muito feliz com isso. E já estamos no apagar das luzes desse 4º episódio, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então, o que você deixaria de reflexão para os nossos ouvintes, pastor, em relação ao autoconhecimento? Né? Eu vi que você citou aquela frase que quanto mais você se conhece, menos você adoece. Foi ela que veio na minha mente agora. O que você deixaria para essas pessoas que nos ouvem a respeito de um processo de autoconhecimento, que estão dentro da mesma ambiência que você, que estão também liderando e, às vezes, até passando por situações assim, não pode compartilhar com ninguém? Não quero ser clichê, não, mas procure Paulo. Procure Paulo, faça um processo com ele. Esse é o conselho que eu dou. Essa frase, quanto mais eu me conheço, menos eu adoeço, ela já resume perfeitamente o que acontece nesse processo libertador. Acredito que todo aquele que está em eminência, que lidera, ele precisa fazer um processo como esse. É muito importante. Então, o conselho que eu dou, faça como eu. Quebre esses padrões, quebre esse preconceito, se eu usar essa palavra, com relação ao processo terapêutico, porque, Paulo, eu ainda encontro muita resistência quando eu converso com algumas pessoas a respeito de um processo terapêutico. Muita resistência. Então, quanto mais você resiste,
mais o seu processo de destrave, de crescimento, ele vai demorar. Então, busque um profissional qualificado e eu não vou indicar outra pessoa a não ser Paulo. Conheço Paulo há muito tempo, né? E desde então a gente vem trabalhando junto e os resultados estão aí. Os resultados estão aí. Falam por si, né? Falam por si. E uma coisa que você falou um dia para mim, Rosimar, as pessoas, elas vão olhar para os resultados. E os resultados falam por si só. E hoje eu tô aí com os resultados e tem mais resultados para vir. Então você que nos vê, que nos ouve através desse podcast, você faça isso. É o conselho que eu dou. E depois você vai estar aqui. Vai estar aqui, diante dele, dando seu depoimento de que, de fato, a tua vida mudou, melhorou e melhorou para melhor. Depois de autoconhecimento. Depois de Maravilha, autoconhecimento. maravilha. Pastor Rosimar, muito obrigado. Esse é o nosso Psicast, nosso quarto episódio. Eu fiquei muito feliz em recebê-lo aqui. Será Gratidão. sempre bem-vindo. Foi um prazer estar aqui comigo. Eu que agradeço. Um abração. Estamos juntos. Tamo junto. E vamos ao crescimento. Vamos ao crescimento.